Você avalia que o governo Lula está corrigindo a posição a respeito da eleição do Maduro ou ainda endossa a posição imperialista? E a Ari Meneghini pergunta: você acha. Que é outra fala do Lula, depois eu ponho essa. Vamos falar primeiro disso. Daniel Keynes, olha, eu vou dizer o seguinte: do ponto de vista prático, parou de piorar, né? Já é alguma coisa. O Brasil caminhava para uma posição muito ruim. Não rompeu relações, a embaixadora está presente, esteve presente na posse do Maduro. É um primeiro passo tímido, que representa também uma decisão que o presidente Lula tomou, porque nas últimas semanas ele deu algumas entrevistas em que ele sinalizou um retorno às posições anteriores, que historicamente ele sempre defendeu em relação à Venezuela. Ou seja, o que disse o presidente Lula? Que o Maduro era um problema dos venezuelanos e que a decisão de instituições de um outro país não poderiam ser questionadas e que ele não as questionaria, até porque ele não gostaria de ver as instituições brasileiras questionadas na sua soberania. Então, o presidente Lula deu entrevistas com essa conotação e mandou a embaixadora representar o Brasil. É um pequeno passo, mas é um pequeno passo adiante. Depois de sucessivos passos que representaram um retrocesso. A política adotada pelo governo Lula a partir de julho em relação à Venezuela foi um desastre, um retrocesso inaceitável. Por que é um retrocesso inaceitável? Por vários motivos. Eu vou citar os três principais. Primeiro, porque é uma violação de um princípio fundamental da política externa que o PT sempre defendeu e praticou, que o presidente Lula sempre defendeu e praticou, que é o princípio da autodeterminação dos povos e das nações. Ou seja, o governo brasileiro não vai dizer para um país como é que ele tem que organizar seu modelo político, o governo brasileiro não vai dizer para um país como é que ele tem que organizar seu modelo econômico, não vai dizer como tem que organizar suas eleições, não vai questionar suas instituições. O governo brasileiro só se pronuncia criticamente contra um determinado país quando esse país exerce contra outros povos mecanismos violentos, genocidas e de agressão. Mas a vida interna de cada país é um problema de cada país. Isso é um princípio. É o princípio que está na Carta das Nações Unidas. Na medida em que o Brasil virou comentarista das eleições venezuelanas e o Brasil começou a se colocar num papel esquisitíssimo de fiscal das eleições venezuelanas, quebrou esse princípio. Foi um baita retrocesso. Porque se o Brasil pode fazer isso, todo mundo pode, né? Então, aquilo que os Estados Unidos sempre fez está legitimado. Os Estados Unidos sempre julgaram qual regime político é aceitável e qual não é aceitável. A crítica aos Estados Unidos sempre foi de que a autodeterminação dos povos era um princípio inalienável. E o Brasil, em relação à Venezuela, quebrou esse princípio. E quebrou esse princípio, Daniel, sem qualquer tipo de respaldo, porque o Brasil não fez parte do Acordo de Barbados. O Acordo de Barbados foi assinado exclusivamente pelo governo venezuelano e pelos partidos de oposição daquele país. O Brasil não está entre os países facilitadores do Acordo de Barbados. E o Itamaraty, numa nota de alguns meses atrás, reivindicou para si um papel no Acordo de Barbados, que é o de testemunha do Acordo de Barbados, que não está previsto no Acordo de Barbados. Pode pegar o Acordo de Barbados e ver lá se vocês vão achar que existe testemunha do Acordo de Barbados. Nada, foi o Itamaraty se metendo a besta. O Itamaraty, que é controlado por um pensamento liberal pró-Estados Unidos, interferindo e, infelizmente, convencendo o presidente Lula a mudar sua histórica posição de respeito à autodeterminação dos povos. Então, isso foi um retrocesso danado. O segundo elemento é de política internacional. Há uma confrontação no mundo. Essa confrontação no mundo é entre esse sistema imperialista agônico liderado pelos Estados Unidos e um amplo campo anti-imperialista, porque esse sistema imperialista agônico, para sobreviver, os Estados Unidos, para manter sua hegemonia, estão recorrendo a uma escalada militar, a uma escalada
na agressão imperialista contra outros povos. Aliás, Breno, o Maduro chegou, vou atrapalhar, nós já estamos há 1 hora aqui, mas Maduro chegou a comentar a questão do Panamá hoje, né? Sobre as ameaças do Trump ao Panamá. Panamá, Canadá, E Groenlândia. isso está fora da nossa conversa, mas os Estados Unidos agora resolveram atacar os aliados, que inclusive Dinamarca e Canadá, só para acrescentar um detalhe, são apoiadores militares, né? Não são países apenas aliados economicamente ou politicamente. Estados Unidos, Canadá e Dinamarca costumeiramente fornecem tropas para as ações militares. Mas, são os sintomas de uma escalada militar, uma escalada imperialista, de um sistema, de um Estado que luta para manter sua hegemonia, uma hegemonia em crise. Né? Então, o Brasil, na questão Venezuela, ao invés de se aliar contra um país, como é o caso da Venezuela, que joga um papel decisivo, especialmente na América Latina, contra esse sistema imperialista que levou Lula à cadeia, que levou a Lava Jato, que apoiou o golpe contra a presidenta Dilma. Ao invés de se aliar com a Venezuela, vítima de sanções e agressões do sistema imperialista, o governo Lula resolveu, embora não adotando a mesma posição dos Estados Unidos, do Chile, do Milei, o Brasil resolveu adotar a posição nem samba nem tango, uma posição centrista que objetivamente colabora com o sistema imperialista. E vem um terceiro elemento, Haroldo, que é a ingratidão. Porque qual foi o governo solidário até o talo desde o primeiro momento com o PT, com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, no período 2016-2022, quando o Lula estava na cadeia, quando houve a Lava Jato, quando houve a derrubada da presidenta Dilma Rousseff. O mais solidário de todos os governos foi o governo Maduro. Então, é muito ruim a política brasileira em relação à Venezuela, mas parou de piorar e mandou a embaixadora. O presidente Lula tem dado entrevistas melhores. Oxalá que a política externa brasileira em relação à Venezuela volte aos trilhos. E que você acha, Ari Meneghini perguntou, o que você acha da fala do Lula de que ele foi o único trabalhador que se tornou presidente? Na democracia liberal, ele não é o único. Lech Walesa, na Polônia, também. E o fato de ser um trabalhador não quer dizer grande coisa, porque o Lech Walesa era um homem de direita, embora fosse um operário. Né? Ser ou não trabalhador, eu acho que é um elemento importante, assim, mais do ponto de vista simbólico, de propaganda, porque é difícil mesmo na democracia liberal, que é uma democracia burguesa, é muito difícil alguém das classes populares ascender ao comando do governo, é difícil mesmo. Né? Mas já houve vários casos, né? Especialmente em sistemas parlamentaristas. Você teve lideranças sociais-democratas na Europa que eram de origem operária e que chegaram a primeiro-ministro. Né? Então, na democracia liberal é difícil. Agora, o problema da fala do presidente Lula, e, claro, não é o nosso tema aqui hoje, mas só para não deixar sem resposta, o problema não é esse. O problema é uma afirmação oposta, que ele disse que nas revoluções cubana e russa não tinha trabalhadores. Eu acho até que ele quis dizer que não tinham trabalhadores na liderança dessas revoluções. O que ele disse, acho que não é exatamente o que ele estava pensando, né? Porque ele é um homem que conhece a Revolução Cubana, que também conhece a Revolução Russa, ele sabe das massas de trabalhadores que participaram dessas revoluções, das massas de militantes operários que participaram especialmente da Revolução Russa, que era um país mais industrializado, e também a Revolução Cubana. Né? E vários dos seus dirigentes eram de origem operária, dos dirigentes centrais, dos principais dirigentes, talvez não. Mas é uma outra coisa. As massas trabalhadoras tomaram poder nessas revoluções. É algo muito acima de eleger um operário. É muito, muito acima de eleger um operário. Quando as massas trabalhadoras tomam poder, que é o que aconteceu com a Revolução Russa,
o que aconteceu com a Revolução Cubana, com a Revolução Chinesa e outros. Além do que, tem falhas históricas, né? Porque, por exemplo, quem sucedeu Lenin era um filho de um sapateiro. Um sapateiro, no início do século XX, era uma profissão proletária. Claro. Né? O filho do sapateiro chamava Iosif Vissarionovich Zhugatvili, mais conhecido como Stalin. O próprio Maduro Claro, era motorista de ônibus. Exato. Né? Então, é uma coisa, assim, eu achei muito ruim, né? Deseduca o povo e faz uma contraposição, e esse é o problema da fala do presidente Lula, na minha modestíssima opinião. Ele faz uma contraposição entre democracia liberal e revolução a favor da democracia liberal. Ele defende a democracia liberal contra as revoluções. Passa essa mensagem. Eu nem estou dizendo que ele ache isso, mas passa essa mensagem. É um agrado na direita, é um agrado nos liberais. E uma mentira histórica, porque não foi a democracia liberal que permitiu aos trabalhadores melhorarem radicalmente de vida na Rússia pós-czar. Foram os bolcheviques. Não foi a democracia liberal que permitiu aos cubanos terem taxa zero de analfabetismo, ter o sistema educacional e de saúde que construíram. Foi a Revolução Cubana, foram os revolucionários cubanos. Não foi a democracia liberal que derrotou o nazifascismo há 80 anos, foi o Exército Vermelho. A democracia liberal está vinculada a colonialismo, está vinculada a racismo. A democracia liberal melhorou um pouquinho naqueles países onde o movimento operário teve força e, fundamentalmente, depois da Segunda Guerra, com o medo da Revolução, por causa do Exército Vermelho, da força da União Soviética na fronteira dos países socialistas. Então, eu achei muito ruim a intervenção do presidente Lula. Nossa Senhora, que bola fora.